Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Hoje vamos dar continuidade a um projeto que eu abandonei, falhei miseravelmente, mas estamos aqui para recuperar o tempo perdido. O ano passado eu fiz 2 vídeos sobre esse livro aqui, Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke, e cada um desses 2 vídeos eu falei sobre uma carta diferente. Então o primeiro vídeo eu falei sobre a primeira carta e o segundo vídeo eu falei da carta 2 e da carta 3. Eu vou deixar eles aqui na descrição caso vocês queiram assistir. Não tem uma sequência, tá? A não ser que você tenha alguma espécie de toque. Aí você assiste primeiro o primeiro, depois o segundo e depois você volta para esse vídeo aqui. Hoje a minha ideia é falar dessa quarta carta desse livro. É muito incrível essa carta. Eu acho que ela é muito direcionada para as pessoas jovens, a juventude, principalmente para os jovens que têm uma ansiedade para o que vai acontecer, não tem muita experiência de vida e fica inseguro e ao mesmo tempo quer agarrar o mundo. Isso é maravilhoso na juventude. Então, acho que eu não contextualizei vocês no começo, mas isso aqui são cartas que o Rainer escreve para esse jovem poeta. Eles ficam trocando essas cartas, só que a gente não tem acesso às divagações, as cartas do jovem poeta, a gente só sabe as respostas. E nessa carta especificamente, ele parece que mandou alguns questionamentos para o Rainer em relação às decisões que ele tem que tomar, quais são os melhores caminhos. Me parece que tem uma paixão aqui mal resolvida, platônica, ou que ele não sabe se ele se entrega a essa paixão ou não, ao passo que ele tem que pensar no futuro dele, na carreira dele. Como eu não vou ler a carta inteira para vocês, porque ficaria muito chato, eu vou ler alguns trechos e eu vou começar por um que é maravilhoso. Eu gostaria de lhe pedir da melhor maneira que posso, meu caro, para ter paciência em relação a tudo que não está resolvido em seu coração. Peço-lhe que tente ter amor pelas próprias perguntas, como quartos fechados e como livros escritos em uma língua estrangeira. Não investigue agora as respostas que não lhe podem ser dadas, porque não poderia vivê-las. E é disso que se trata, de viver tudo. Viva agora as perguntas. Talvez passe gradativamente em um belo dia, sem perceber, a viver as respostas. E eu fiz uma relação muito grande com a obra inteira de Clarice, que ela vai falar muito sobre isso, né? Sobre que ela é uma pergunta, ela é uma dúvida e o quanto que isso é importante para ela continuar vivendo. Isso faz parte da existência humana. E aí, como não poderia deixar de exemplificar, eu peguei um trecho da própria Clarice, que é aqui do Livro dos Prazeres, que ela diz o seguinte: não entender era tão vasto que ultrapassava qualquer entender. Entender era sempre limitado. Mas não entender não tinha fronteiras e levava ao infinito, ao Deus. Não era um não entender como um simples de espírito. O bom era ter uma inteligência e não entender. Era uma bênção estranha como a de ter loucura sem ser doida. Era um desinteresse manso em relação às coisas ditas do intelecto, uma doçura de estupidez. Tanto as palavras do Rainer como a da Lore aqui na Clarice, né, é de uma sabedoria tão imensa, né, porque quando você descobre as respostas para as suas perguntas, qual que é o sentido de tudo isso? Por que você quer saber todas as respostas? Para que você quer? Viva as suas perguntas, né? E quando você menos perceber, a sua experiência, o dia a dia, a vida vai passando e você já vai estar respondendo aquelas suas antigas perguntas e novas perguntas surgirão, porque a vida é assim. E aí ele vai falar numa certa altura, né? Porque aí que eu acho que ele está falando de provavelmente um amor que ele tá querendo viver e não sabe se vive esse amor ou não. E ele vai falar para ele viver isso que ele tá querendo viver, porque o sexo, a carne, também faz parte dessa experiência que ele vai tomar para a criação dele, que ele tem que pegar o sumo dessa relação, o sumo do sexo, o sumo do outro, o cheiro, o gosto, todas essas peculiaridades desse relacionamento
e usar isso para a criação dele. Que a gente vive numa sociedade que a gente meio que banaliza essas coisas, o sexo, a comida, o respirar, e a gente acaba não aproveitando o que todas essas coisas que a gente tem, que são naturais do ser humano, a gente não aproveita ao máximo, a gente não aproveita o sumo para nossa própria criação, no caso do artista, na própria criação do fazer artístico, porque isso é insumo, isso é material para nossa criação. E ele fala para jamais a gente perder de vista a ideia de que a gente é um ser criador que sempre vai gerar através do outro e formar alguma coisa através do outro. Ele diz que se ele optar pela solidão, se ele optar por ficar sozinho, ele diz: ame a sua solidão e suporte a dor que ela lhe causa com belos lamentos. Tem até uma música do Chico Buarque que ele fala, né, de um amor dele lá. Se não der certo esse amor, pelo menos eu fiz esse blues, né? Então, se esse romance aí não der certo, pelo menos você usa esse seu lamento, essa sua angústia, essa sua dor para criar alguma coisa incrível, porque isso vai fazer parte da sua obra de arte. E aí no final ele fala uma coisa que eu acho muito bonita e muito sábia, que ele vai falar assim: antes de tudo, que o Senhor exerça uma profissão, porque isso o tornará independente e o entregará por completo a si mesmo, em todos os sentidos. Aguarde com paciência para saber se a sua vida mais íntima ficará restrita pela forma dessa profissão. Eu a considero muito difícil e muito exigente, uma vez que é carregada de grandes convenções e não deixa quase nenhum espaço para a concepção pessoal de suas tarefas. Mas a sua solidão será um pouso e um lar, mesmo em meio às relações muito hostis. E a partir dela, o Senhor encontrará os seus caminhos, né? Que é aquela coisa de que todo mundo precisa ter um teto todo seu, né? Para poder ser independente economicamente e para poder, inclusive, trabalhar para criar. Só que a profissão, ela vai trazer algumas coisas que não são tão incríveis, né? O dia a dia do exercício, do ofício, ele tem coisas que não são tão legais e tão incríveis. A nossa vida em sociedade, mesmo que você escolha trabalhar com arte, né? Seja com música, seja com artes plásticas, com artes cênicas, não importa, com a escrita, você vai ter que estar submetido a algumas convenções e isso vai te gerar frustração. Mas essa frustração também você guarda e quando você estiver na sua solidão, você vai usar essa parte que é hostil do seu trabalho, essa parte que não te agrada tanto, e isso vai também ser material para o seu trabalho. Ele finaliza essa carta: todos os meus desejos estão prontos para acompanhá-lo e a minha confiança está com o Senhor. Seu Rainer Maria Rilke. Eu acho que esse aqui é o verdadeiro mestre. O verdadeiro mestre, que ele não é arrogante ao passar o seu conhecimento, ao transmitir o seu conhecimento. Ele é generoso, ele é humilde e ele se coloca num lugar de igual para igual com esse outro ser humano. Mas com a consciência de que de alguma maneira ele tem um conhecimento, porque ele tem vivência, porque ele tem mais experiência de vida. Bem, gente, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa provocação que o Rainer faz aqui de viver as perguntas, né? E deixar a vida acontecer a seu tempo, né? Da gente viver com essas dúvidas todas, que elas são tão importantes, muito mais importantes até do que responder todas elas, né? Todas essas dúvidas, como diz o Rainer e como diz nossa queridíssima Clarice. E a gente se vê no próximo vídeo e em breve eu vou trazer mais um capítulo desse livro maravilhoso pra gente conversar mais um pouquinho, tá bem? Eu quero deixar um beijo imenso pra vocês e a gente se vê no próximo. Tchau!